Olá, bom dia, acadêmicas da terceira fase, tudo bem com vocês? Eu estou devendo para vocês um exemplo de sequência didática, mas eu decidi fazer melhor. Ao invés de colocar um exemplo, eu quis divulgar um template, dessa sequência didática, conforme eu solicitei para vocês, e vou explicar um item por item. Eu já meio que fiz isso naquele podcast, mas talvez eu não tenha feito tão explicadinho, porque eu pensei que vocês iam ter mais facilidade. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente, item por item, e soltar aqui algumas possibilidades, tá? Não vou entregar tudo fechadinho para vocês, porque eu não quero que vocês copiem, se baseiem, eu quero que vocês reflitam e consigam depois elaborar sequências didáticas sozinhas, né? Sem precisar é, fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V de tantas outras sequências que tem por aí já disponíveis. Eu percebi também que um pouco da dificuldade que vocês têm é porque eu pedi uma sequência didática bem completa, né? E quando a gente vai buscar na internet, por exemplo, tem outras sequências que são mais simplificadas, que são as sequências do dia a dia. Mas nós estamos aqui nesse contexto de já da aprendizagem acadêmica, então eu achei justo que vocês aprendam a sequência na totalidade. E é claro que depois vocês poderão realizar outras adaptadas, mais simples, né? Que eu acho que também é válido. Porém, quando vocês precisarem fazer uma mais completa, que dialoga com um projeto, por exemplo, vocês já saberão fazer, já tiraram de letra, vão fazer com tranquilidade, tá? Então vai lá, o item 1 é o que? É o tema da sequência didática. Então, esse é o tema que vai ser trabalhado. Vocês vão trabalhar, por exemplo, vão escolher a área de conhecimento matemática, vamos trabalhar o tema, vamos supor, figuras geométricas no cotidiano, tá? Esse é o tema que a gente vai poderia trabalhar. A turma ser aplicada, quinto ano do ensino fundamental, que eu vou trabalhar isso. O objetivo é o que você pretende alcançar quando chegar ao final da sequência didática. Eu quero, já que eu estou trabalhando com figuras geométricas no cotidiano, eu quero que ao final da sequência didática os estudantes consigam compreender o que é uma figura geométrica, que consigam identificá-las nos objetos do seu cotidiano, quando eles virem os livros, né? Brinquedos, paisagens, fotografias, móveis, né? Que eles consigam entender o que são figuras geométricas ao olharem no seu entorno. Né? Esse é o meu objetivo. O desenvolvimento da proposta. Então, no desenvolvimento da proposta, que é o item 4, vocês vão abordar brevemente o que vai ser trabalhado. Por exemplo, vocês vão se perguntar, nessa minha sequência didática eu vou agir com interdisciplinaridade, eu vou agir com diálogo com outras disciplinas, né? Então eu vou lá. O desenvolvimento da proposta requer um olhar interdisciplinar com trabalho de, por exemplo, com atividades realizadas em língua portuguesa, porque trataremos também em conjunto do desenvolvimento das aprendizagem com figuras geométricas, a leitura dos textos tal, do livro tal, observação de fotografias. Você vai narrar brevemente o que você vai fazer na sua proposta, assim, encadeado, tá? Eu botei no template alguns questionamentos que vocês podem tentar responder assim na escrita. Áreas de conhecimento, outra confusão. Área de conhecimento, conteúdo curricular, disciplinar, não é a mesma coisa. A área de conhecimento, se vocês lerem o texto que eu coloquei da BNCC para vocês, vocês vão ver que a BNCC ela está dividida em 4 grandes áreas de conhecimento, que são ciências humanas e suas tecnologias, que inclui história, geografia, filosofia e sociologia, ciências da natureza e suas tecnologias, que inclui química, física e biologia, linguagens, códigos e suas tecnologias, que inclui língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. E depois matemática e suas tecnologias, que inclui somente matemática. Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, qual seria a minha área de conhecimento? Matemática e suas tecnologias, porque eu vou trabalhar a matemática com as crianças, certo? Então, assim, essa é a área do conhecimento, é a grande área que abarca os conhecimentos que eu vou trabalhar na sequência. Depois, os conteúdos disciplinares curriculares, aí sim é aquele conteúdo disciplinar, é o conhecimento específico, direcionador. E aí eu vou trabalhar o quê? Nessa minha proposta de figuras geométricas e cotidiano, eu vou trabalhar formas geométricas, né? Conhecimentos prévios acerca de figuras geométricas, eu vou trabalhar conceito básico de geometria, eu vou trabalhar leitura, matemática,
interpretação de texto e problema, lógica. Olha, só com esse exemplo eu já consegui listar rapidamente aqui para vocês 7 conteúdos disciplinares, tá? Então é isso aí. Habilidades a serem desenvolvidas. Então, eu vou lançar o desafio. Quais habilidades, com esse meu trajeto, com essa minha proposta, que habilidades os estudantes vão alcançar no final dessa proposta? Eles terão quais habilidades, né? Leitura fluente? Eles vão ter conhecimento do corpo humano, conhecimento do entorno, conhecimento das figuras geométricas, aprimoramento de lógica matemática. Quais são as habilidades que eles vão desenvolver quando nós chegarmos ao final da execução dessa sequência didática, tá? Depois, no item 8, temos a competência trabalhada. Eu gostaria que vocês consultassem, que vocês lessem as competências que estão dispostas em cada área de conhecimento no próprio documento que é na BNCC. Então, assim, eu não vou falar para vocês quais competências, né? Vão lá, leiam as competências, reflitam se aquelas competências dialogam com os objetivos, com as habilidades que vocês traçaram aqui e se vocês consideram que aquelas habilidades são suficientes para descrever o que vocês consideram que os estudantes vão adquirir, ou se vocês pensam em outras competências. Não se amarrem também às competências da BNCC, vocês podem pensar além, mas leiam lá, porque lá já tem uma listagem de competências a serem desenvolvidas e vocês podem partir daquelas, tá? O tempo estimado vai depender, e aí vocês estão perguntando para mim, professor, quantas páginas tem que ter a sequência didática? Não tem um número de páginas, porque a sequência didática vai ser desenvolvida por vocês. Se vocês planejarem uma sequência de um dia, não sei, vai depender de como vocês de que conhecimento vocês estão tratando, como vai ser a etapa, a descrição de atividade de vocês, se vai ser minimamente descritiva, se vocês são mais sintéticas na escrita. Então, não tem um mínimo, tá? Eu quero um trabalho completo para que vocês consigam refletir, consigam desenvolver cada um desses itens com facilidade, pensando no movimento de execução de uma aula. Poxa, é a minha aula, então eu quero traçar as minhas estratégias aqui, depois a gente vai analisar se deu certo, se não deu, que etapa eu poderia ter pulado, que etapa eu poderia ter ampliado, né? Porque é sempre uma surpresa dar aula para crianças, né? Então, se você programar para um dia, para 2 dias, para uma semana, para 2 semanas, para um mês, na sua sequência, aí vai ampliar ou não o tamanho do material que vocês vão escrever, o tamanho da sequência didática que será escrita. Depois temos a descrição da atividade. E aí é que é a descrição efetiva da sequência didática, que ela vai ser separada em momentos ou etapas, né? A depender da preferência e da forma que vocês escolherem de escrever. Então, assim, eu vou colocar a ação, né? Então, aí, primeiro momento. Bom, no primeiro momento, vou receber os alunos em sala de aula, vou separar em grupo, se for trabalho em grupo, vou colocá-los para fazer uma leitura individual, se for o caso, entende? É a minha organização da minha aula, esse momento da descrição da atividade. Segundo momento, vou trazer uma exposição breve sobre o assunto a ser trabalhado. Terceiro momento, vamos na sala de informática, observar fotografias e paisagens, tentar identificar figuras geométricas no cotidiano, ou em quarto momento vamos sair no pátio da escola para identificar as figuras geométricas e vamos registrar. Quinto momento, voltaremos para a sala de aula, registraremos, desenharemos. Vocês entendem? Vocês vão descrever as etapas da sua sequência didática. Essa é a sequência didática propriamente dita, tá? Depois vou escrever quais os materiais necessários que eu vou utilizar, quais os recursos, né? O material escolar que as crianças já possuem, ou eu vou precisar de outros materiais, de sucata, de folhas extra, de tinta, de guache, de revistas, de livros, né? Colocar todo o material e recurso utilizado. Se eu for na sala de informática, eu vou colocar também os computadores, acesso à internet, eu vou colocar tudo que eu vou utilizar para desenvolver essa minha sequência didática. Item 12, a avaliação. Então, eu vou falar brevemente como vai ser o processo de avaliação. A avaliação, ela tem que ser mútua. É do meu trabalho e é da relação também com as crianças. E aqui é um exercício hipotético, porque vocês não estão colocando em prática. Então, assim, como será que as crianças vão reagir, né? Diante desse ensino, diante dessa situação que a gente está colocando. Eu vou avaliar se elas
trabalhar em cooperação, como é que foi o desenvolvimento das atividades propostas, se desenvolvi atividades, é claro, né? Depois eu vou avaliar o processo também da minha sequência didática, se ela deu conta, se eu consegui cumprir naquele prazo estabelecido, se eu precisava de mais dias, ou se eu conseguiria cumprir, fiz uma proposta de uma sequência didática para uma semana, mas consegui resolver em 3 dias. Vamos fazer um exercício hipotético. Fale como você pretende avaliar a sua própria sequência didática, o seu trabalho e o trabalho com os estudantes. E, por fim, as referências que vocês utilizaram para desenvolver a sequência didática, incluindo a referência da BNCC, os estudos dos textos, né, que foram dispostos na disciplina e outras leituras que vocês conseguiram e precisaram utilizar. Tá bom? Eu falei apressado que eu quis explicar rapidamente aqui para vocês, então tá disponível exatamente isso que eu estou falando para vocês aqui no template da TCC na sala. Então, retome as leituras, gente, assim, leia com bastante tranquilidade, que eu tenho certeza que vocês vão desenvolver um ótimo trabalho, tá? E deem bastante atenção, porque esse é o trabalho que a gente vai conseguir desenvolver aqui na disciplina de didática. Ele é interdisciplinar com o currículo e também ele será o desdobramento da nossa atividade presencial. Se tiverem dúvidas, me procurem. Um forte abraço e até mais!